Olá, queridos, queridas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse workshop em que a gente vai falar sobre as runas Futhark. O meu nome é Márcia Gonçalves e é um prazer poder proporcionar e trazer e aprender com vocês também sobre essa magia tão linda que vocês vão conhecer agora, ou que vão aprofundar um pouco os assuntos, ou dos quais depois eu vou receber a informação de vocês sobre as runas Futhark. Então, para a gente poder construir um aprendizado adequado, nós temos um material em PDF, que vai ser projetado durante a nossa conversa, e que esse material vocês vão receber em posterior também, para que a gente possa abrir esse trabalho de forma adequada. Então eu vou pedir para que todos nós nos posicionemos com os braços e as pernas descruzadas, e eu vou fazer uma oração para a gente começar as nossas atividades, tá bom? Essa oração, ela é baseada numa oração, rito, enfim, de ancoramento nórdico, e vocês vão conhecer um pouquinho sobre Odin. Então, a palavra Odin, vocês vão perceber bastante que ela vai estar presente nesse rezo de ancoramento. Vamos lá, então? Quem quiser ficar de olho fechado, quem quiser ficar de olho aberto, fica à vontade, tá bom? Avance agora, poderoso Odin, dos lares celestiais até nós, para cavalgar rapidamente para cá. Traga a sua magia, pujança para dar, receber, ganhar e devolver. Que o poder sagrado das runas flua dos cascos de seu grande cavalo, em torrentes de força constante por meio de varas de robusta posição. O poder da runa agora se abre e é traçado. Em volta desse local sagrado, criaturas indesejáveis não estarão conosco aqui, e todos deverão agora ser encaminhados para os locais de acolhimento e manejo dos seres superiores. Pedimos que a eterna luz da vida, que doa seu presente, preencha-nos de toda a nossa necessidade. Traga-nos bênçãos luminosas para acelerar as nossas curas, para que possamos juntos viver bem e com os corações vinculados ao Odin. Que assim seja. Então, vamos projetar aqui o material. Acredito que vocês estão me vendo em tela. Como eu falei, esse material ele vai ser disponibilizado aí para vocês, então fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Façam as anotações e voltem essa apostila quantas vezes, essa apresentação, quantas vezes vocês acharem necessário. Mas eu peço que pelo menos vocês façam essa primeira vista, né, dessa gravação, somente prestando atenção em mim e nas projeções que eu vou fazer em tela. E depois, vocês podem voltar quantas vezes quiserem para fazer as anotações. Nesse primeiro momento, vamos aprender só com o coração e com a visão, tá bom? Então, para entender um pouquinho o que a runa tem a ver comigo e por que eu trabalho com runas, aí estão todas as minhas, todas não, mas algumas das formações que eu achei que eram mais interessantes de serem trazidas para vocês. E e talvez o motivo, talvez não, com certeza o motivo mais importante da minha busca por mancias, não só pelas runas, mas pelas cartas, né, pelos oráculos, ela está vinculada às curas ancestrais, né? Hoje eu tenho bastante clareza que essa minha caminhada na mancia, ela auxiliou e auxilia muito nesse processo curativo. E eu sou bisneta e neta de indígenas, de japoneses e de portugueses e alemães.
E eu sempre falo, costumo brincar que eu tenho na minha constelação familiar quase que a terceira não, olha só a profetização, coisa feia, a Segunda Guerra Mundial, né? Porque se por um lado eu tenho aí um forte trazer indígena e nipônico por parte do meu pai, eu tenho os portugueses e os alemães por parte da minha mãe. E muitas das pessoas que devem estar assistindo agora esse workshop gravado já me conhecem pelos processos de saberes ancestrais e regenerativos que eu trabalho, muito vinculados a saberes dos povos originários indígenas, né? E devem estar se perguntando, nossa, a Márcia agora está trabalhando com as runas, né? Não é agora, faz bastante tempo, mas como tudo tem um tempo, né? E esse tempo ele tem que ser o natural. Agora que eu sinto que eu posso falar tranquilamente sobre isso, né? Sobre o motivo que me fez levar até as runas Futhark. Então, esse motivo, ele está vinculado ao meu lado materno, né? Muito porque eu ouvi durante toda a minha infância, adolescência e fase adulta, a minha mãe sempre dizendo que eu tinha puxado e que eu era muito semelhante e que a minha aparência e que como eu era parecida com os nossos ancestrais japoneses e indígenas, sendo que ela não tem essa ancestralidade, ela é filha de portugueses e alemães. Netas, né? Neta, né? Bisneta. E um dia, então, num ciclo que a gente hoje entende como um ciclo bastante curativo, ela me disse que... Eu perguntei para ela, mãe, por que tu não fala que tu é filha de alemães? E eu acho que eu devia estar grávida da Maria Luísa, que é minha filha, que hoje tem 17 anos. E ela disse que ela não falava disso porque ela tinha vergonha. E todas as vezes em que a gente, por algum motivo, citava, os olhos dela enchiam de lágrimas. E eu comecei a compreender que existia uma dor ancestral ali que precisava ser ressignificada e que, de alguma forma, me levava muito para o saber indígena e nipônico, mas não me levava para o saber germânico, celta, nórdico. E aí, em busca disso, eu fui para as runas Futhark, tá? Então, é importante que vocês saibam que esses saberes que foram relembrados, né, por mim, e que certamente para muitos de vocês também vão ser relembrados, vieram, então, em forma desse primeiro workshop gravado para apresentar para vocês que ferramenta é essa, para que depois vocês possam buscar comigo a formação, né, de runomancista, porque agora eu consigo falar disso, como diz, né, as minhas filhas adolescentes, numa boa, né, e a gente tem que estar forte e curado para poder estender a mão e curar as outras pessoas, tá? Então, acho que isso é bem significativo e importante que vocês saibam que as runas, assim como, né, o oráculo do caminho sagrado, não é uma forma de prever o futuro ou uma magia que deve ser vista como algo que está na previsão futurística, mas como uma medicina. E que por, né, motivos que todos nós sabemos, foi muito mal utilizado e que precisa, sim, de muita cura. Então, para aqueles que seguem a lei do tempo, eu também sou um vento ressonante branco, da lua cristal, e tenho como guiança o plasma alfa. Para quem não segue a lei do tempo, aí já está uma grande dica para a gente poder falar disso depois, porque a lei do tempo é a lei natural, a lei regular e a lei que nos coloca em grandes anéis curativos. Mas vamos lá. Então, eu gosto sempre de quando a gente está montando uma formação, né? E a formação em runomancia
Futhark não vai fugir disso, porque isso é parte da minha métrica de ensino, que eu sempre me baseio em literaturas, né? Os meus processos intuídos e ancoradores, eles são muito fortes, mas eu busco muita informação histórica, né? Antropológica, e também muita literatura daquela área do saber. E essa frase que eu coloquei no slide para vocês, que diz assim: nos tempos antigos todo homem era livre e era seu próprio sacerdote, e hoje também deveria ser assim. Quem escreveu essa frase foi o Eder Thorson, que é considerado o grande estudioso da runomancia Futhark. Então, se vocês tiverem interesse em comprar alguma literatura para se aprofundar, eu sugiro que, além, obviamente, da literatura de xamanismo nórdico, de saberes celtas, que vocês busquem a literatura do... eu confesso para vocês que eu já ouvi duas pronúncias, né? Eu ouvi Ederet e Edret, então eu me abstenho a fazer a leitura, a me preocupar se a pronúncia dele está adequada, né? Mas ele é a pessoa que mais profundamente estudou as runas Futhark, tá? O sistema rúnico, ele não se detém somente a ferramenta da runa, assim como no oráculo, a gente não se detém só a carta, né? Não é só o papel, e aqui não é só a madeira, ou não é só o metal. Então, eu costumo trazer que o sistema rúnico, ele tem uma matriz de tríade, em que toda investigação cosmológica, mitológica, ela é trazida por um livro mágico, em que eu, infelizmente, não tenho ele na íntegra, eu tenho trechos dele. Esses trechos, eles são... Porque essa literatura, ela tá em inglês, mas ela tem a literatura completa, tá? Para quem tiver interesse, chama Edda Antiga ou Edda Poética. E é como se fosse, e eu coloquei a palavra preceitos, porque é como se fosse os preceitos do sistema rúnico mesmo, tá? Então lá vão estar descritos fazendo uma comparação assim mais pedagógica para quem já é da área holística, é como se fossem as regras do Reiki ou as orientações de manejo de conduta que são trazidas lá no budismo, né? São os preceitos, o que já traz para vocês o entendimento de que a runa não é só, né? Então, essa madeira ou esse metal que pode ser utilizado para o que alguns chamam de previsão futurística, e que eu já trouxe aqui, que é bem mais que isso. Ela também é uma ferramenta, um sistema que a magia e a filosofia dela estão desvinculados de qualquer sistema religioso. Então, a gente tem aqui uma ausência total de dogmatismo. Então, isso não é algo da Igreja Católica, da Igreja do budismo, do taoísmo, ou da Igreja Luterana, ou de qualquer igreja que seja. Ela não está vinculada a dogmas, tá? E talvez por isso ela tenha sofrido tantas intervenções, né, do ponto de vista maléficos, aí, podemos dizer. E porque não existia, então, aí um dogma que a encarasse como algo que te leva para um único lugar, tá? Isso facilita muito Vitek, que é o nome que se dá para o mago ou para a maga, que é o filósofo que trabalha em cima do conhecimento da teoria e da prática rúnica, né? Então, a gente começa com o runomancista, né, ou com o runomante, até se desenvolver aí
em relação aos saberes como mago e maga, e para quem já segue a lei do tempo, é bem comum que que se chamem magos e magas da Terra, né? Então aí já começam as primeiras correlações, né? Mas esse entendimento de Vidic, ele está bem relacionado não só ao jogo rúnico, mas ao saber rúnico, tá? Então, é importante que essa pessoa, ela viva o preceito que a Eda poética traz, que essa pessoa aceite, tenha uma percepção universalista sobre as religiões, né? Evidente que vocês vão perceber que dentro da cosmologia da mitologia rúnica, a gente vai trazer muito forte a estrutura celta, Odin e todos né, o deus Fir ou Tyr, né? Vocês vão ver que muitos deuses são trazidos para esse recorte, mas ela é não dogmática, tá? E é preciso que tu entenda e conheça tudo isso para se tornar um mago e maga, e além de conhecer, que aplique isso no teu cotidiano, né? Então, vamos lá. O que define, o que significa, né, runa? O que essa palavra runa significa, né? Então, dentro dos estudos aí eu percebi que ela tem 4 grandes significados. Ela não é só uma letra, né? No início, quando eu comecei a estudar, e no fundo está sendo projetada a imagem das minhas mãos segurando as runas, né? Eu achava que eram letras do alfabeto germânico. E por isso que eu fiz questão de escrever que elas não são as letras do alfabeto germânico antigo, né? Elas deram origem, né, ao inglês, inclusive, né? Muitas desse alfabeto. Mas ela não é só isso, tá? Ela não é uma madeira, uma pedra, um metal que se escreve uma palavrinha lá e se joga. Ela tem... Vocês vão perceber Óbvio que aqui eu estou super resumindo para vocês, né? Mas vocês vão perceber que existe uma importância cósmica e histórica em cada uma dessas peças. Assim como vocês vão perceber que não só na runa, mas no desenho rúnico, a gente encontra isso no nosso cotidiano e não percebe. Tá? Então, toda vez que a gente tem uma runa, a gente tem também ali uma história. A gente tem também ali um cosmos em volta dela. Ela é um sussurro. E essa definição de um sussurro foi bastante intuído porque ela traz muito a linguagem celta, né? E eu lembro muito, assim, do início da minha adolescência, de ler Brumas de Avalon, né? De ler as histórias de Lancelot, do Rei Arthur, da Távola Redonda, né? E a runa me lembra muito como aquelas literaturas que me sussurravam coisas que naquela época eu não entendia muito bem. E a primeira vez que eu toquei numa runa, eu senti a mesma coisa. Então, é quase como se a nossa ancestralidade celta sussurrasse nos nossos ouvidos. E a runa, ela tem, como eu falei para vocês lá dentro do preceito rúnico, a runa também em si, acabei de ver ali que tem um erro de digitação, que o número está escrito reação e é relação, tá? Então, a gente, quando vai analisar a runa, a gente vai analisar o ideograma dela, a gente vai analisar a história desse simbólico e a gente vai analisar a relação com as outras. E isso é muito interessante porque a gente não evolui como ser humano vivendo numa caverna isolada. A gente se desenvolve e desenvolve o nosso espírito com as nossas relações. E entender isso é fundamental para a gente entender como fazer a leitura rúnica. Porque ela pode ter uma determinada interpretação numa posição e ela pode ter outra em outra posição. Então, a relação
numérica, e não no sentido 1, 2, 3, mas também de posição, também de 1, 2, 3, vai fazer muita diferença na interpretação, tá? Bom, eu falei que as runas estão em tudo, e a gente não se dá conta, né? E esses padrões rúnicos, eles estão em muitos lugares, porque era assim que os povos originários, germânicos celtas, usavam o poder rúnico. E o lugar em que eles mais usavam o poder rúnico eram nas construções das suas casas, porque as nossas casas são os nossos templos sagrados, o lugar onde a gente descansa, onde a gente cria os nossos filhos, os nossos projetos, as nossas ideias, onde a gente chora e ri. Então, as casas, elas precisam estar protegidas por runas. E esse estilo, que a gente vê bastante em cidades do Rio Grande do Sul, como Gramado e Canela, como Dois Irmãos, aonde mais que a gente encontra esses padrões rúnicos? No exterior, claro, óbvio, né? Elas nada mais são do que aquele sussurro que a gente chama de estilo enxainel, e que são, na verdade, as proteções rúnicas. Tá? A gente também vê as runas em desequilíbrio, né? Que foi o motivo que me levou a ancorar os saberes dela. Adolf Hitler usou a suástica e todos os nazistas, né? Como uma forma de identificar o poder, né, opressor deles, mas na verdade essa runa é uma runa poderosíssima. E cada vez que a gente fala isso, explica e ressignifica essa runa, a gente cura uma dor de um ancestral e um pedacinho da gente. Eu duvido que quem esteja me vendo agora não tenha visto, né, essa imagem que é o símbolo da paz. E que é no Futark Novo. E a gente vai trabalhar aqui com o Futark, com os 24 runas do Futark antigo, tá? A gente chama de Oás, mas era do Futark Novo, né? E porque essa diferença entre o Futark Novo e o Futark Antigo? Porque eu percebi que para a lei do tempo, que é a forma de contagem de tempo sincrônico que eu tenho, fazia mais sentido eu aprofundar os meus saberes no Futark antigo, porque vocês vão perceber que no final do workshop eu vou trazer alguns saberes que estão também dentro da lei do tempo e da movimentação do Tzolk'in, né? José Argueres, quando fez essa inclusão aí, quando trouxe, né, a reverberação desse saber, evidentemente já estava, né, trazendo aí essa cura, porque a gente usa as runas Futark para curar as placas tectônicas do planeta. E um dos grandes eventos que maltrataram Gaia foi a bomba atômica, né? Então tá tudo sim muito relacionado, tá? E é lindo saber que o símbolo da paz, né, é um padrão rúnico. Então, eu disse lá no início que eu falei de Odin 2 ou 3 vezes, né? Desses 24 minutos que eu já tô falando. E a história, a mitologia das runas é que Odin ficou por 9 dias e 9 noites preso, pendurado numa árvore que chama Yggdrasil, e que ele pediu iluminação. E aí na nona noite caíram pedras com os ideogramas para que Odin pudesse então ter
forma de se comunicar com todos os deuses e com toda a magia. Então, Odin é a grande energia que eu botei ali, obviamente, uma imagem bem arquetípica, né, de um filme em que Odin aparece, mas evidentemente que a gente está falando de uma energia aqui que pode ser nominada de qualquer forma e que é claro para mim que é uma energia que traz aí bastante referência de Merlin também, né? E que faz então com que a gente, né? E aí ali quando eu coloco os homens não é no sentido de colocar no gênero, né? De masculino ou feminino, mas do ser capaz de receber essa sabedoria. Então, por isso que em alguns ritos, em algumas aberturas, encerramentos, a gente vai, então, trazer esse nome, né? Porque ele é entendido no saber germânico originário e no saber celta, fundamental para a existência das runas, tá? Além daquele olhar que eu trouxe para vocês da casa, né? As runas, elas podem e eram utilizadas em muitos lugares, né? Em muitos objetos. Se a gente fizer um estudo sobre as bandeiras e sobre os brasões das famílias, a gente vai ver que as runas começaram a ser iniciadas, e uma delas que trabalha sobre prosperidade e em relação a domínio, ela foi baseada, né, nessas bandeiras. A gente também observa na história amorosa, lá nos preceitos da Edda Poética, muitos talismãs trazendo o sinal como uma transmissão de amor profundo. A gente vai ver nas histórias as espadas, né? Não tem de novo como eu não referenciar a espada de Merlin com as runas, né? Para potencializar a capacidade de proteção. E durante esses meus estudos e essa minha conexão com as runas, eu comecei a perceber que existiam relações muito semelhantes entre o tarô e as runas. Inclusive, para quem quiser depois me procurar para a gente conversar sobre isso, eu consegui encontrar dentro da literatura uma tabela que faz uma relação bem interessante entre o tarô e as runas. E só para dar um exemplo para vocês, eu estou com essa tabela aqui de colinha. O bom é de gravar, de fazer gravações assim que a gente pode fazer as colas, né? Então, deixa eu pegar aqui para ver se eu peguei na página certinha, porque eu separei ela bem na página que era, mas eu acho que eu pulei ela aqui. Aqui, por exemplo, ó, se a gente for pegar a runa Turisás, ela vai estar vinculada ao tarô, a carta do imperador. Tá? Então, existe uma correlação entre as runas e o tarô, que eu fiz questão de colocar ali que não se sabe ao certo quem é que veio antes, quem é que veio depois, mas o que se sabe e o que eu li em muitas literaturas, e conversando, obviamente, com runistas, eu não tive acesso a conversar com o Vitic, mas conversei com muitos runistas. Eles sempre me trazem que alguns diziam que era antes, outros diziam que era depois, mas o que todos eles disseram é que o poder, né, do tarô e da runa, quando trabalhando juntos, ficam muito mais intensos. Eu não trabalho com o tarô, eu trabalho com o oráculo, mas talvez como para mim as runas foram uma cura de ancestralidade, assim como o oráculo, fez muito sentido para mim trabalhar com as duas, tá? Então, eu digo para vocês com bastante profundidade e certeza que a magia fica muito mais forte, tá? Trabalhar com essas duas ferramentas. Bom, então eu falei que eu escolhi o Futarque antigo por causa da relação com a lei do tempo, né?
Também escolhi estudar mais profundamente o Futark antigo por causa dos movimentos corporais. Por quê? Eu tenho muita preguiça de fazer exercício físico e eu sei que isso é uma dos meus grandes desafios. E entendendo os movimentos corporais, eu entendi as runas. Então, foi uma forma também de eu me movimentar. E assim como eu tô rindo, vocês também podem rir, né? Porque foi a forma que eu encontrei de me exercitar. Tá? Então, para vocês verem como as runas, elas vão bem mais, né? Bem além do que só a questão da pedrinha ou do metal, como a maioria das pessoas fala. E também me encantei, obviamente, porque assim como as cartas, o oráculo, elas contam histórias. E como uma boa contadora de histórias, né? A cada runa que eu descobria todo um mundo, um universo, um cosmos dentro dela. E isso foi cada vez me encantando mais. E entendi que era, então, ao Futark antigo que eu deveria reverenciar. Aqui eu quero fazer uma ressalva bem importante, porque alguns runomancistas utilizam 24 peças e outros utilizam 25, tá? A peça 25 para alguns é uma peça em branco, não grafada, tá? Como essa aqui, por exemplo, não grafada, que é a que simboliza Odin. Outros não utilizam, tá? Eu tenho runa com as 24 peças e eu tenho runas sem as 24 peças. Então, isso vai muito da escolha. Márcia, mas por que eu vou colocar a peça de Odin e não vou colocar a peça de Odin? Quando a gente joga, né, existem assim como o tarô e o oráculo formas de jogo, né? Quando essa pedra sai, significa que aquele caminho está traçado, que aquela ação, independente do que faça, ela vai acontecer. E me parece que muitas vezes nós não estamos preparados, nem o runomancista, o runomante, nem a pessoa que está sendo acolhida no atendimento, de declarar que algo é e ponto final, porque isso muitas vezes dá a mim e ao outro um lugar de conforto. No entanto, não tê-lo é não honrar um din, né? Então, por isso que eu tenho as duas, né? E elas, e tê-las, né? Uma eu fiz aquisição e a outra eu fiz, né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês como é simples, fácil e barato de fazer uma runa, tá? Para não dizer assim, mas eu não tinha grana, daí eu não fiz, né? Esse saber, ele é tão mágico que essa abundância tá pertinho da gente, a gente não se dá conta, tá? Bom, então vamos lá. Então agora a gente vai falar delas propriamente dita. Essas fotos, elas foram tiradas, né, pela minha filha, e são de um jogo único meu, e eu fiz uma pequena, gente, assim, um pequeno resumo para não tornar também esse workshop maçante, porque eu sei que também fazer a escuta, né, durante um tempo, assim, de um material gravado é cansativo, então eu tentei fazer de um jeito que fosse o mais leve e que penetrasse bem, né, na alma e nos ouvidos de vocês. Então, a primeira runa, deixa eu botar para cá, que eu não sei se para vocês fica, mas para mim às vezes aparece, fica aparecendo a minha imagem em cima das runas. Aí agora eu vou para algumas colas, tá, gente? Eu recebi algumas orientações de alguns runomancistas que me deram uns pitos em relação à pronúncia. E aí eu quero passar a pronúncia de algumas runas para vocês que eu sempre falei errado. E aí depois que eu recebi essas informações, eu comecei, né, a fazer certinho, né? Então aqui a gente tem a nossa primeira runa, que é Feiru. Então não é Ferru, é Feiru, que é a runa da abundância. Ai, adoro essa runa.
E essa runa, ela é uma runa bem interessante, porque ela, na verdade, foi criada para determinar a quantidade de pessoas que tinham mais cabeças de gado, né? Aqui a gente já está entrando, a gente ainda não entrou na revolução agrícola, mas aqui a gente já tem esse entendimento, olha só, lá no povo ancestral, né, de que ter os gados, sim, trazia esse poder de abundância e muitas vezes, né, de domínio. E eu não estou dizendo, né, gente, que a gente não tem que ter. Não é isso, bem longe de mim. Todos nós somos merecedores e viemos para cá para sermos abundantes. Ninguém precisa, né, passar por escassez. Escassez não nos pertence. E essa runa Feiru, ela também traz muito forte a energia da vida, da morte e da vida, do ciclo, né? E ela representa a letra F, né? Não é tão óbvio quanto vocês podem estar imaginando, né? Márcia, mas é óbvio que ela é a letra F, porque ela tá ali, enfim, né? Eu fiz algumas anotações aqui para falar para vocês também. Ela também é a expansão do multiverso, né? Ela traz o fogo cósmico como uma energia fundamental para a criação do mundo e ela também pode representar a runa que é fundamental para a fertilidade, tá? Que são algumas interpretações. E até talvez vocês, mas o que o gado tem a ver com isso? Se vocês forem olhar bem a runa, é os chifres do gado que estão ali. Tá? Então, os dois, o que parece um F pra gente, né? Porque hoje é F, nasceu dos chifres do gado. Tá, então dessa runa, a força expansiva também eu anotei, né? A força de expansão também. E a nível de curiosidade, o movimento que se faz é em pé com os braços para frente, tá? A runa que vem em seguida, que é a runa Urus, e que algumas pessoas pronunciam Uru, tá? Ela pode ser desenhada assim como ela tá ali, ou com essa parte de baixo um pouquinho menor, tá? Então, quem segue a lei do tempo, por exemplo, vai perceber que tem a runa Uru, né? Ela vai aparecer com essa perninha um pouquinho menor, tá? São variações, mas continua sendo o Futhark antigo. A história dessa runa é bem linda, né? E ela é uma runa que ela determina a força espiritual das pessoas. E ela é a runa que traz a letra U, né? Que deu origem aí a letra U. E ela é a mãe da manifestação. É interessante como em alguns recortes mitológicos a gente tem essa runa como uma vaca que lambeu um bloco de gelo, de sal, para formar um ser primitivo chamado Buri. E ela era fonte de sustento de um gigante cósmico, e foi através da manifestação do poder, né, de padronizar e de formular o multiverso que na mitologia se deu a fonte de princípios organizadores do mundo. Então, ela tem uma forte relação com a construção de arquétipos na psique, e ela tem essa capacidade de olhar para dentro, né? Ela é uma runa que ela sempre traz para a pessoa que está recebendo a orientação
uma força interna que não está sendo olhada, mas que existe, tá? Ela é uma runa muito forte, assim, muito significativa. Vamos para Turisás ou Furisás, né? Essa runa, a Furisás, como vocês podem ver, ela deu origem, né, à letra TH, e ali tá a P, né? Por quê? Porque a origem dela é um martelo, um espinho ou um galho, tá? Vocês estão vendo que tem eu tô fazendo algumas colas, né, gente? Porque tem coisas que, óbvio, eu não gravo de cabeça, né? O que eu gravo de cabeça da Furisás? Que a Furisás é uma runa que tu tem, que quando ela sai para ti, é uma runa de cautela, né? Mas ela também pode ser, de acordo lá na posição, com uma runa de polaridade, que talvez tu esteja sendo muito polar nas tuas decisões, tá? E a história mitológica dela é que ela é o relâmpago do trovão. Então, ela é o relâmpago ou o trovão, e eu relaciono ela muito ao oráculo, aos seres de trovão. Então, ela é uma runa que ela vai trabalhar muito esse, né? Quem é que não para? Opa, ouvi um relâmpago, vai vir chuva, então cuidado, né? Se tu quiser te jogar na chuva, te joga, mas tô te avisando, né? E ela, nos alinhamentos do caminhar, inclusive do Telectonon, a gente vai ver ela com a descrição do José Arguelles como a luta sagrada, né? Então, ele pegou a base do Futarque antigo mesmo, né? Eu tô seguindo aqui, gente, para vocês entenderem, tá? Qual é essa lógica que eu tô seguindo, porque talvez vocês já tenham visto, lido algum material sobre as runas. De onde é que a Márcia está tirando essa sequência, né? Essa sequência eu estou utilizando da sequência rúnica que a gente utiliza dos 6 dias da semana, ou melhor, do epital, né? Das 13 luas do calendário, do sistema de contagem de tempo natural, tá? Então, a gente vai ter assim, do dia 1º ao dia 6, a gente vai ter uma sequência do dia 8 ao dia 13, depois do dia 15 ao dia 20, do dia 22 ao dia 27. E ela sempre vai estar do Dália ao Lime, quem também segue, né? Quem sabe os plasmas, ela vai aparecer sempre entre o Dália e o Lime, nunca no cílio, porque no cílio é quando a gente faz, né, o manejo da nação arco-íris, tá? E isso não significa, né, que, de novo, vamos lá, não é porque são 24 runas que a gente vai usar essas 24 runas aí no calendário das 28 luas, dos 28 dias das 13 luas, que a gente não pode ter lá o simbólico da runa em branco do Odin, tá? Então, é por isso que eu estou usando essa sequência, que essa seria a sequência que a gente estaria, por exemplo, a runa Ansus, a maioria das pessoas fala Ansus, mas a gente também vê Assur, tá? E a gente vê Onsus, né? Essas duas formas de fala também. Então, a runa Ansus, ela está, né, no plasma Kali, para vocês terem uma ideia, na semana vermelha, no epital vermelho, tá? Por isso que ela tá aqui como 4ª posição, digamos assim, né? Porque a gente já falou, deixa eu voltar no slide anterior ali, a gente já falou desses 3 primeiros, tá? Eu até deveria ter falado isso quando eu comecei a botar os slides e acabei me esquecendo. Então, o que essa runa vai trazer pra gente, né? Ela é uma runa que no início eu confundia bastante com a Feihu. E daí quando eu gravei que ela era uma runa de Odin, eu nunca mais, né, ousei, né, confundi-la. Então ela é a letra A, ela representa Odin. E
Esse F que vai para baixo é o manto dele voando no vento. Tá, daí depois que eu descobri que era manto voando no vento, daí eu realmente nunca mais troquei, tá? E ela vai trazer muito a comunicação e o conhecimento oral. E não por acaso, porque tudo nesse universo é muito sincrônico, essa foi a primeira runa que eu peguei quando eu recebi as minhas runas. Tá? Então, eu sempre falo que no oráculo do Caminho Sagrado, a carta 29, que é do contador de histórias, é a minha carta. Nas runas, Ansus, Angus ou Ansous é a minha carta. Tá? E como um bom vento ressonante, eu também comunico, canalizo com o fim de comunicar, e eu trabalho com alento, né? Então, realmente ela era a runa que queria me representar mesmo, né? E é aquela que trabalha com conhecimento oral, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é ensinar pela fala. Então, vamos para a próxima? Daí vocês viram que eu me empolgo, e daí, como é gravação, não tem ninguém para me dizer, Márcia, não faz, Márcia, vai, Márcia, isso, daí eu tendo a, né, cometer essas desperto, mas já tem que voltar, né? Essa runa, vocês vão ouvir a pronúncia Raidô, mas dois runomancistas me disseram, Márcia, não é Raidô, é Raiho, 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 tá? E ela é a runa que vai trazer, ela é a letra R, tá? O que é fácil de gravar. E ela é uma runa que vai te trazer muita energia para tu aprender com o teu ritmo, para tu ter aquele entendimento de que as coisas não são do dia para a noite, de que existe uma jornada, de que existe um movimento que precisa ser feito. E que às vezes a gente não respeita esse movimento, porque a gente quer tudo muito rápido, né? E essa runa, a história dessa runa, ela tá muito vinculada à charrete do Thor. Então, cada vez que o Thor precisava caminhar, não com as suas pernas, mas com a sua charrete, ele percebia que em algumas vezes as pernas dele poderiam levá-lo mais rápido do que a charrete, mas ele respeitava a charrete. Então, às vezes, eu acho aliás, eu acho todas as runas maravilhosas, tá? Mas tem algumas delas que têm histórias míticas tão lindas, que são tão atuais, que eu fico pensando, por que a gente esqueceu de tudo isso, né? Deve ter, a gente sabe, né, que foi encantamento de sonhos, enfim, tal, mas por que a gente deixou, né, se seduzir para se esquecer de tantas dessas coisas, né? E o quanto é lindo isso, né? A gente vê que o arquétipo de um Deus permite que alguém que o conduz com um tempo menor do que talvez aquele que ele mesmo se conduziria. Quantos e quantos de nós já não passou por isso na vida, né? Fico muito... Eu sabia que ia ser difícil eu gravar sozinha, porque eu fico muito reflexiva. E aí eu fiz uma anotação aqui, porque eu sabia que eu ia me esquecer, e daí eu já fiz a anotação, né? Que diz assim, essa runa, ela também traz a jornada diária do Sol e dos ciclos da natureza e da humanidade. É a runa do mistério e da lei divina. E ela manifesta tanto o multiverso quanto a humanidade. Essa runa é linda, né? Que mais? E ela também pode ter no Futark novo, né? Não no antigo, no Futark novo, ela tem uma descrição que é o caminho certo a ser seguido. E ela... mas para mim, assim, o que mais me marca nela é essa questão do ritmo, né? E eu acho muito interessante porque ritmo, né, na nossa grafia do português é com R e ela é com R, então é um jeito facílimo de gravá-la, né? Então, a Raiho é a runa do ritmo, que é a letra R.
Yansus é a runa da Márcia. Ai, que ousadia! Ah, mas é a minha, vocês vão sempre se lembrar que é. E daí vocês podem dizer, vocês podem fazer uma analogia dizendo que é o F de feliz. Foi. Tá, agora vamos voltar, parar com a palhaçadinha, né? Pegar deixar a minha colinha do meu livro aqui do lado e as minhas anotações aqui. Vamos para a próxima, então. Então, a gente tem essa runa, eu já ouvi tudo quanto foi pronúncia do mundo, tá? E eu falava quem nasce. Até que eu conheci uma runomancista uma estudiosa muito antiga de runa, e ela me disse... Ai, eu me lembrei da minha professora de inglês, que ela disse que eu precisava melhorar a minha fluência em inglês, porque daí eu melhoraria a minha forma também de me conectar com as runas. E a forma como, segundo ela, né, se pronuncia, e para honrar esse saber que eu recebi dela, eu vou trazer para vocês, que é Kenadzi. Kenadzi. Kenadzi, tá? E ela representa uma luz, uma abertura de caminho, tipo uma pessoa que está numa encruzilhada, ela é uma runa que vai demonstrar que essa pessoa vai conseguir sair dessa situação porque tem uma solução, ela é a runa que vai dizer que tem solução, que mesmo estando assim, ó, tá uma bagunça, tá pegando fogo, o fogo tá controlado, tá? E ela é representada pela letra K, tá? A história dela está vinculada ao fogo da criação. Então, por isso que ali a gente está falando do fogo controlado, porque é um fogo que foi criado, mas que está sob uma ordem de manejo. Então, é aquele fogo que a gente tem para obter um propósito, tá? Então, é aquela energia que a gente coloca para bater aquele nosso sonho. É aquele fogo que vai ser, que a gente sabe que vai ficar cansado, por exemplo, eu sei que depois dessa gravação eu vou ficar muito cansada, porque eu estou me dedicando ao máximo para fazer um resumo daquilo que eu entendo que é mais importante para vocês saberem agora. Então, eu estou aqui, entregue inteira para vocês, todo o fogo da minha alma está aqui. Mas eu estou me controlando, né? E é importante, a história mitológica dela é legal, porque ela traz essa chama, né, da tocha, que a gente tem que saber até quando a gente leva, a gente tem que controlar essa tocha para que ela possa ser utilizada de novo, né? Então, ela vai ser uma representação, essa forma de desenho, ela é como se fosse esse fogo interno saindo, né? Eu costumo brincar que ela é como se quando a gente fazia as aulas de matemática na primeira infância lá, no ensino fundamental, que a boca do jacaré ficava para o peixe que era maior, né? Então, é como se o fogo está saindo para aquilo que vale a pena, tá? Tem uma transcrição de uma linha de estudo do Futar que eu acho horrorosa, mas vou dizer para vocês, eu até anotei aqui, por isso que eu estou olhando, que ela fala do furúnculo, tá? Eu acho que talvez pensar em ferida, coisas que não foram fechadas, faça mais sentido, tá? Mas esse é o meu ponto de vista. Vamos para a próxima, então. Que poderia ser a minha, porque é a letra M, mas não é, queridos, não é a letra M. E isso é outra coisa bem importante de vocês terem clareza, né? Às vezes a gente fica achando que a runa tem a ver necessariamente com aquela letra e tal, né? Mas não é assim, porque eu falei para vocês lá que existem pelo menos uma leitura de tríade da runa. Então, não é só sobre o que está escrito ali.
né? Não é só sobre o ideograma. Agora eu acho que está ficando mais claro para vocês, né? Então não é olhar, é uma letra N. Não, não é a letra N, tá? Essa runa, eu acho ela muito fofa, tá? Porque a origem dela, tá? Ela parece um M, mas ela é a letra E, tá? E a origem dela é da união entre o cavalo e o cavaleiro. Ah, eu acho isso tão fofo. E eu costumo ensinar os runomantes que estão em formação que se sair essa runa para uma pessoa que está indo para o casamento, é porque é o casamento da vida, tá? Também é uma runa que ela vai trazer a confiança, ela vai trazer a lealdade, e ela traz uma reflexão importante sobre o Deus, e eu até peguei esse trecho para contar bem direitinho para vocês da história dela. Deixa eu pegar aqui. Que ela fala assim, ó. Os heróis gêmeos em aspecto de equino, tá? Ela fala sobre, eu tô procurando aqui onde é que tá a anotação que eu fiz, porque, gente, eu leio tantas vezes a mesma coisa e daí eu faço tantas anotações que eu, às vezes, me perco no que eu tinha posto que era prioritário para falar, tá? Aqui. É uma runa da confiança e da lealdade. Não, não é aqui que eu quero dizer isso. Eu quero contar a história para vocês, gente. Aqui. Esse aqui é de um livro, tá? Que traz assim, ó. Um ser luminoso acoplado a todo indivíduo, que é o repositário de toda ação passada e que, consequentemente, afeta a vida da pessoa. É visualizado numa forma feminina, um animal ou uma forma abstrata. Também pode ser entendido como um fantasma ou uma pessoa viva, mas é uma combinação sempre perfeita. Tá? Então, dá para a gente entender como aquela... Ai, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou falar só para a gente gravar por efeitos didáticos. Alma gêmea, tá? A próxima runa. Ai, gente, a próxima runa é muito fofa. Ai, a próxima runa é muito fofa. Ela significa eu sou, gente. Que fofa, né? E ela é a letra M. Ela traz na história dela de que... Na história mitológica dessa runa, que se a runa que veio antes dela, que tem uma semelhança, né? Que parece um M, né? É a união entre o cavalo e o cavaleiro. Ela é o humano inteiro. Porque ela já faz... Ela, além de ser a união entre o cavalo e o cavaleiro, ela conecta. Ela vive o divino. Ela casa o ser e o estar, o ser e o vir, né? De uma forma profunda. E aí a gente vai ter a definição dela, né? No Telectonon e no uso dela, né? Na Lei do Tempo, pelo José Guedes como humano inteiro. Eu acho linda essa definição que ele deu para ela. E que é uma definição, sim, né? Óbvio, né? Do Futarque antigo, né? Ele evidentemente estudou, né? O que ele estava falando. E aí eu queria trazer para vocês aqui uma anotação que eu fiz, que ele é lá na Eda, lembra que eu falei da Eda poética, né? Algumas pessoas falam Eda, tá, gente? Que tem um poema que narra que o deus Hir, ou Gir,
se enredou em umas funções sociais no mundo, né? Como provedor, guerreiro e sacerdote. E que esses seriam os níveis de estrutura divina. E que esse entendimento da runa Manás, ou Manur, tá? É o nome dessa runa, seria quando a gente está dentro de num arquétipo de um homem perfeito, tá? Um homem que consegue olhar para o todo e para si, que é o poder da inteligência, da racionalidade, né? Do amor incondicional. Então, aqui a gente está falando do eu sou mesmo, tá? Linda, né? É isso que eu tô fazendo um resumo para vocês, né, gente? Mas se eu for contar todas as histórias mitológicas de Kalarunai, já é uma mais linda que a outra. Tá. Muitas pessoas falam Lagus, mas é Lagu, tá? E essa runa, ela fala muito de adaptabilidade e ela representa uma onda, tá? E a parte verde do alho poró. Aí vocês vão dizer, Márcia, mas para que alho poró nessa história? É porque o alho poró cresce muito rápido. E é de um plantio, né, originário deles, e que fazia com que eles pudessem, então, compreender, né, o mundo através da forma como a natureza crescia. E ela, muitas vezes, tem a letra L e outras vezes a letra U, tá? Então, vocês vão ver que tem diferentes historiadores e runomancistas e runomantes que fazem às vezes determinam que ela é L e às vezes determinam que ela é U, tá? E aí é interessante porque ela é a runa da adaptabilidade, então faz muito sentido ela ter mais do que uma definição, né? E também ela é a runa que flui, então a gente vai ter um acesso ao material, né? A nossa psique de forma mais plena com ela. Essa runa eu achei muito legal, a história dela. E ela é Deus na Terra. O desenho dela é como se fossem o pênis, mas um pênis, tá? E ali no material eu botei genitálias masculinas, porque eu quis ser, né, assim, mais... E a letra MG, tá? Ela é a runa que trabalha bastante a virilidade e também a paz, tá? E é interessante a gente falar sobre isso. Ontem eu estava conversando aqui em casa sobre o Osho, né? E o quanto às vezes a gente esquece dessa questão da virilidade, da pessoa viril, né? Que é aquela que espalha as sementes, né? Porque às vezes isso parece algo por causa do encantamento, enfim, tudo que a gente já estudou e sabe aí, que há uma manipulação dessa informação, né? Então, muitas vezes a gente observa as coisas através de um olhar que não é o olhar que deveria, né? E a gente se esquece de espalhar sementes. Porque talvez possa faltar. Mas não vai faltar se tu espalhar sementes, né? E essa runa fala exatamente isso. Tá? Ela também vai ser representada por uma... Vou pegar aqui a foto, deixa eu ver, vou baixar aqui, porque eu não sei como está sendo gravado, eu não sei se isso aqui está ficando na gravação ou não, deixa eu baixar aqui, tá? Ela também pode aparecer só com esse formatinho aqui do meio, tá? Sem essas perninhas aqui, tá? E o nome dela pode ser Ingás ou Inguás, tá? Vamos para da Gás. Ai, eu acho tão linda essa runa da Gás. Ela pode aparecer assim, tá, gente? Ou deitada. Eu coloquei ela na foto assim, porque Márcia, né, acha mais bonito assim. Mas até nos materiais da Lei do Tempo, vocês vão encontrar. Eu tô olhando para baixo, gente, porque eu tô pegando a minha cola, tá?
Sim, eu já falei que eu tenho uma cola, porque, né, precisamos. Por que eu acho linda essa runa? Porque ela é a runa da esperança, tá? Ela é a runa da letra D, e ela é a runa... Ai, a história mitológica dela é tão linda, do paradoxo de Odin. Por que é o paradoxo de Odin, né? Porque Odin é o dono, teoricamente, a runa branca, o que tá do destino é o destino. Mas eu cocria, então é um paradoxo. E quando a gente tem esperança nessa cocriação, a gente cria olhares diferentes para as coisas. Aquilo que poderia ser visto como ruim pode ser bom, né? Então é isso que essa runa nos traz, essa reflexão profunda sobre muitas vezes ter que olhar, e isso é claro nela, né? Eu coloquei ali o giro de 180 graus, porque para mim ela, e por isso que eu fiz questão de deixar ela nessa posição, tá? Na foto, porque se a gente olhar ela como um pêndulo como uma ampuleta, e entender que o que pode estar em cima pode estar embaixo. E que é tudo uma questão de ponto de vista, fica muito mais fácil de entendê-la, né? Entender a vida, né? Porque a gente está falando de runa, mas a gente está falando de vida, né? A gente está falando de mapear essa vida. Depois vem, então, a runa, que é a runa da prosperidade. Deixa eu tirar daqui. Eu não sei, ó, de novo eu vou falar a mesma coisa que eu já falei. Eu não sei se está interferindo em vocês, então eu vou passar para cá. E ela é como se fosse essa runa, que é o reino da mãe, que é o da prosperidade, daquilo que já vem com a gente, né? Que é o do DNA. É o do DNA, né? Parece eu acho parecido com o DNA. Mas também do monograma de Odin. Essa runa acho tão linda pra gente fazer a tatuagem. Ela vai representar a letra O. E ela vai representar também tudo aquilo que já está com a pessoa, que já vem com ela, né? A nossa ancestralidade, aquilo que a gente carrega por um entendimento do que já está dentro da gente, tá? Vocês devem ter percebido que tem duas runas que elas têm nomes bem parecidos, né? Mas elas têm significados bem diferentes. É importante que vocês gravem, assim, aí por isso que eu falei para vocês, né, que era interessante vocês assistirem, depois vocês assistirem de novo, enfim, porque ela, por exemplo, pode trazer algumas confusões na grafia. Ah, mas a Márcia falou que ela significa árvore cósmica, mas eu vi lá que em outro lugar que ela é o cavalo e cavaleiro, não é a mesma runa, tá? Querem voltar, inclusive, para vocês olharem agora, ó. Ali, ó, cavalo e cavaleiro, como é que é a grafia dela. Agora vamos para outra. Ó, tá diferente, tá? Então, essa é a runa que determina a árvore cósmica, que é a runa que protege, tá? É a runa das grandes magias e a runa que a maior parte das espadas dos guerreiros tem, porque ela é a runa da proteção e do banimento, tá? E ela é a runa que dá força. Então, vocês, se forem ver qualquer material histórico, assim, enfim, vocês vão ver que nos talismãs, ela é super comum e ela é super comum nas espadas. Super, super, super comum nas espadas, tá? Depois a gente tem uma outra runa, que é uma runa que ela era jogada, essa runa, tá? Olhando a história dela, que é a runa Peto, e que tem uma outra pronúncia, que eu vou pegar aqui nas minhas anotações. Gente, a minha opinião tá explodindo. Isso que é uma gravação, né? Como pode um peixe vivo? Perfo, tá? É outra forma de falar ela. Ela é a runa dos dons mediúnicos.
E na história dela é bem legal que essa runa era jogada, sabe aqueles jogos de copos, separa os três copinhos, vê onde é que tá, né? Essa runa era jogada, tá? Para adivinhação mesmo, para saber onde estava. E olha só que droga, né? Já estavam botando o negócio para ganhar dinheiro, e invertendo os poderes rúnicos, daí depois a gente não sabe por que tem tanto, né, trauma nesses poderes rúnicos. Ela é a letra P, tá? A runa Euaz, ela trabalha muito... Ai, essa runa é tão linda. Tem um mito de dois deuses que são gêmeos, que eles aparecem lá na runa também, essa aqui que fala do casamento ideal, entre o cavalo e o cavaleiro, eles aparecem na mitologia celta. E aqui eles aparecem de novo, tá? Só que aqui ele tá encerrando um ciclo. Gente, eu cheguei a sonhar com essa runa, tá? Essa runa é muito maravilhosa. E ela é uma runa que declara a vitória para a pessoa. Ela é a letra Z. Eu não consegui, nos meus estudos, achar relação entre o encerramento dela e ela ser a ponte arco-íris, né, dentro do entendimento da lei do tempo, e ela ser a letra Z. Porque para mim foi bem lógico, assim, né, porque ela encerra, né, Cílios é o último e tal. Mas eu não achei nenhum fato histórico ou antropológico que pudesse me balizar, mas eu sinto que é por isso que ela é letra Z, tá? Então eu tô falando do meu sentir e não de uma comprovação trazida, né? Soilo, que é a runa do sol, né? A runa do sol. E também, né, gente, a runa da suástica, que foi tão mal usada, né, deu origem, né, à suástica. Então, que é uma runa que precisa muito ser curada. É uma runa de conexão, né? Soilo, a gente não precisa falar sobre ela, né? Que ela fala por si, né? É a letra S. A runa do Fear ou Tyr, que é o deus da justiça e da lei, do auto-sacrifício, que é essa runa que parece uma seta para cima, que é a letra T, que inclusive hoje estou gravando. Hoje é dragão cósmico da onda da lua vermelha. E eu tô olhando pro meu Telectonon e ela tá lá, bem linda. E ela é aquela que nos dá coragem para ir sem olhar para trás. É aquela que nos dá disciplina. Então, para as pessoas que são bem disciplinadinhas, que desistem fáceis das coisas, faz uma tatuagem dela. A próxima. E a próxima é a tetinha de Gaia, gente. Vocês nunca mais vão olhar para essa runa com uma cara de poucos amigos ou sem assim. Gente, ela é a tetinha de Gaia. Toda vez que ela aparece, é novos projetos, é novas ideias, são ritos de passagem que precisam acontecer. Gente, olha que coisa mais fofa, vê se não parece uma tetinha, quase um biquíni ali. Agora que eu falei, vocês, né, estão se ligando o que é. Eu acho ela tão fofa. E ela é letra D. Essa runa da dádiva, oferenda, a runa que dá origem à letra G, aquela que dá interação, e aquela também que nos permite cooperar e dar e receber, que é um grande mal que um monte de gente não consegue, né? Nem se permite receber e nem dar, né? Dava pra gente facilmente mapear que o grande mal da humanidade é não aceitar as pessoas dando coisas pra gente ou não querer dar nada pra ninguém, né? Mas não é dar, né, não é dar qualquer coisa, é dar o melhor, né? A próxima runa, que é a W,
É uma runa que eu acho muito bonita a história mitológica dela, né? Ela era colocada na frente tinha umas tribos, né? E aí tinham o que seria hoje bandeira, mas naquela época eram estandartes, né? E aí cada grupo que estava honrando aquela tribo, ela colocava essa runa. E eu estudei bastante sobre clanocentria, né? Ou teoria clanocêntrica, que é quando tu coloca, assim como uma estrutura patriarcal, tem a estrutura matrifocal e tem a estrutura clano-central, que é aquela que entende que o clã é que é mais importante, né? E essa runa, ela foi durante muitos e muitos... A gente não tem aí um mapeamento certo de quantos anos, né? Mas ela foi aquela que determinou a união, o companheirismo, o senso de pertencimento era dado por essa runa, tá? E a gente hoje traz ela também como uma runa que traz a alegria, né? A Hagalaz, que é a runa cristal, que é a runa... Esses povos, gente, eles tinham muito medo do frio, né? Muito medo do granito, muito medo de tempestade de neve, porque, tipo, a galera sofreu horrores com o tempo lá, né? Então, essa runa, ela é uma runa, eu botei assim o caos, a energia baixa, porque, tipo assim, pensa que ela era o símbolo de que tudo ia ficar em neve. Então, se tu não te organizasse antes, tu ia passar fome. Sabe a história da formiga e da cigarra? Isso aí. Só que essa runa, quando era... E é importante vocês saberem, assim, a gente não vai falar, essa runa... A gente tá falando aqui no jogo rúnico, mas as runas nesses povos originários era uma coisa tipo, me passa manteiga, me dá uma runa, entendeu? A runa não era uma coisa assim, vai ter que solar no mago, para o mago jogar a runa, né? Claro que a runa jogada pelo mago era um conselheiro, mas todo mundo tinha, entendeu? Então, sabe quando a gente tira as cartinhas do dia de manhã? Vou me conectar com as minhas cartas. As runas, gente. Tá? Mesma coisa. Mesminha. Por isso que Zezinho colocou lá, todo dia pra gente ver uma runa. E curar o universo com ela. A próxima runa, então, é a runa do destino. Mas não é aquele destino assim, que tá traçado, que horror, eu vou sofrer, né? É aquele destino... Deixa eu botar mais pra cá. Eu acho que até que eu vou tirar um pouquinho eu da tela aqui. Daí fica melhor pra vocês verem. É aquela runa que a gente... Não é no sentido de que, não vou fazer nada porque é o meu destino. Não, é aquela runa que, assim... para de tentar ficar inventando modinha e... Sabe quando a gente fala vai no fluxo? É o vai no fluxo, tá? Mas vai no fluxo sem muita briga, porque tu tá brigando demais. Por isso que ela é um X que não é muito certo, assim, ele é um X que tá um lado mais comprido que o outro, tá? E a gente traz também a reflexão da prova, porque quando a gente tira essa runa, a gente vai passar por momentos que talvez vão nos dar as lições que a gente ainda não tá... que a gente vai enxergar de um jeito e que talvez não seja daquele jeito, tá? A próxima é Easy ou Isa. Ela é uma runa. Eu escrevi errado ali, não é é fluxo do gelo. Ela é a da vontade. Mas essa runa é tão interessante que tem gente que diz que... Tem gente, né? Não gente, né, gente? Os runomancistas, estudiosos, que dizem que ela é a runa da origem, assim, né? E outros dizem que ela é a runa
que é para tu parar e congelar teus planos porque a coisa congelou. E outros dizem que é porque tu tem que te concentrar para olhar para os teus planos. Te concentrar nos teus planos. De qualquer forma, ela é aquele momento que tu respira, respira, respira e respira. É a da pausa, tá? E essa próxima runa é a runa da letra J. Eu acho ela tão linda. Ela é representada pela águia. E ela é o momento da tua colheita. É o momento que tu vai receber aquilo que tu plantou, tá? Então, 1h20, tá? Então, que bom, tá dando bem certinho como eu tinha planejado. Então, para as pessoas que já viram, que seguem a lei do tempo, talvez essa imagem não seja... Deixa eu ver onde é que eu vou botar isso aqui, tá? Talvez essa imagem não seja nova, né? Mas para algumas outras pessoas pode ser. Então, a gente tem aqui os selos, né? Representando as famílias, as famílias, né? As cores. E a gente tem as runas, tá? Então, essa estratégia de colocar as runas Futhark na lei do tempo, ela foi organizada em função, né, das membranas psicolimboides, para a gente regular o fluxo de informação do banco psi. Para quem não sabe, né, eu vou explicar de um jeito bem resumido, e às vezes quando a gente resume, a gente tende a idiotizar uma informação super importante, mas o banco psi é como se fosse o nosso Google Drive do universo, assim, né? Que é o centro telepático planetário coletivo, assim, de todo mundo, né? E o objetivo que a gente faz quando a gente utiliza as runas para visualizar e para recitar elas no globo é que a nossa mente coletiva desperte dentro desse processo, né, de 24 etapas, porque as runas são 24, fazendo com que a gente consiga curar as placas e nos curar, tá? Então, no processo meditativo, o recitar essas palavras e o estar coletivo disso é muito curador. Então, o papel das runas, não só no jogo, mas também nos processos meditativos, é fundamental para a gente conseguir elevar a nossa frequência e conseguir cada vez mais se conectar à nosfera, né, a consciência de Gaia com a nossa consciência e também, evidentemente, fazer o que seria o passo 1, que é esse processo de telepatia. Eu estou fazendo um convite aqui, porque eu acho que sempre em workshop, mesmo nos workshops assim gravados, né, é legal da gente fazer coisas, né? Então, eu tinha posto a minha câmera ali um pouquinho desligada para vocês poderem olhar melhor a tela, mas agora nesse momento eu vou pegar e vou botar ele aqui de novo para vocês verem uma coisa. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, eu tô convidando vocês para fazer as runas de vocês, né? Então, o que eu tô sugerindo? Madeira. As minhas, né, são de madeira aqui, é uma delas. Coquinho, eu peguei coquinhos, tá? O ideal, gente, é fazer existe todo o instrumento, né? Isso é um processo bem, assim, introspecto, com bastante oração, né? Mas a gente pode fazer isso de uma forma muito canalizada e muito simples, tá? Então, eu vou sugerir para vocês, ó, marcador de tinta permanente, tá? Da cor preta.
vou sugerir para vocês ou coquinho, ou madeira, conchinha ou cristal, tá? Porque ali eu não coloquei cristal, mas cristal também é legal. Se vocês quiserem fazer amuletos de metal, é ótimo. E, tatuagens. Eu, inclusive, vou fazer uma que eu recebi numa cura maravilhosa, que eu canalizei uma estrutura rúnica inteira, eu vou fazer aquela tatuagem. Então, um jeito simples de fazer a runa, tá? Caneta e desenha ela na runa. No coquinho aqui. Depois que tu fizer todos os desenhos, evidentemente aqui eu tô fazendo de um jeito super simples, sem nenhum ritual, né? Existe toda uma ritualização para isso, mas eu quero mostrar que essa ritualização é individual, porque lembram que eu falei lá na frente que é não dogmático? Então não fique inventando muita regra para o negócio, porque quando tem regra demais é porque as pessoas estão com medo que as pessoas aflorem as suas potencialidades, tá? Então, usa teus sprays, usa teus incensos, usa as coisas que tu sempre usa para te conectar com teu ser multidimensional e faz as tuas runas, tá? Aqui estão todas as runas do Futhark antigo. Basta que vocês as desenhem ou na conchinha, ou na madeira, ou no coquinho, ou no cristal, tá? E canetinha permanente não sai nunca mais. E daí, agora, tá, teoricamente a gente não podia, né, assim, né, vou ensinar uma jogada, né, porque a pessoa não tem, né, o processo inicial, não conhece todos os mitos, né, mas como uma boa vento ressonante, né, como uma boa mulher que briga contra o patriarcado, a gente tem aquela revoltinha interna, né, daí a gente faz as coisas contra o sistema. Até porque eu acredito que quando a gente faz de boa intenção, que a gente faz com o coração puro, a lembrança vem. Então, eu tô dando uma orientação aqui para vocês de uma jogada aleatória, tá? Vocês estão vendo na foto que essa é a madeira que eu uso para jogar. E a jogada aleatória, ela é super simples de ser feita, tá? Então, assim, o que é preparar um ambiente? É preparar um ambiente como se tu fosse fazer o teu reiki, como se tu fosse fazer a tua meditação. O que é canal limpo? É assim, não tenha feito uso de álcool, de drogas, de psicotrópico, de carne, né? Que tu já esteja trabalhando a tua intuição, porque a energia rúnica, ela só vai ser passada para pedra, para cristal, para conchinha, se tu estiver com o teu canal de intuição conectiva aberto. Tu vai fazer movimentos com a runa, assim como eu tô fazendo ali na foto, tá? Vai fazer movimentos, vai pegar todas as runas, tá? Dentro, como não vai dar para tu fazer com todas as runas na mão, dependendo do tamanho delas, as minhas, por exemplo, não dá, né? Eu uso o meu saquinho, tá? Ó, esse aqui é um saquinho. Eu movimento mentalizando o que eu quero saber, né? E aí eu jogo, tá? Em cima do meu toco de madeira. As que caírem para fora, tu tira. Então, as que caírem para fora do toco, que caírem para fora da área que tu determinou. Ai, Márcia, não tem um toco. Gente, pega uma... quem já joga tarô, quem já joga oráculo, tem o seu tecido sagrado, usa em cima do seu tecido sagrado, tá? Faz um círculo com um fio. Tudo que cair para fora daquele círculo, daquele fio, tu tira. Tudo que cair de cabeça para baixo. O que é cabeça para baixo? Quando a runa sai assim, ó. Quando a runa tá aqui, tá isso aqui é cabeça, digamos, isso aqui é cabeça para cima. Esse é cabeça para baixo, tá? Então, quando ela sai sem nada, tá? Ai, Márcia, mas como é que eu vou saber se ela é Odin ou não? Gente, tá assim. Olha, tá escrito, então tira, tá? E aí, eu tô dando dicas aqui, tá? Então, olha só. Tá, então tu fez isso, né? Tirou as que caíram fora, tirou as que caíram para baixo.
Quando tu tiver uma runa sobre a outra, então caiu duas uma em cima da outra, isso me acontece com bastante frequência, é que tu tá com uma energia de oposição. Daí, aí, com essas orientações que eu trouxe aqui no workshop, tu já pode ter uma ideia. Ah, saiu uma energia lá da runa que traz o poder da abundância e tá trazendo, e ela tá em cima do cavalo e do cavaleiro. Ah, significa que eu não tô conseguindo trabalhar minha abundância porque eu não tô pedindo ajuda para as outras pessoas. Entenderam? Um monte de runa, porque às vezes tu joga e fica um monte assim embolado. Tu tem que ver que aquele monte de runa pode ser uma confusão. Então, tu vê que runa que tá se confundindo com a outra, pode ser que tu esteja tendo comportamentos que estão confundindo a própria magia do universo, tá? Runas paralelas, né? Então, quando elas caem paralelas, podem ser influências complementares que tu não tá utilizando. E para quem já é oraculista, né, taróloga, a gente joga muito norte, sul, leste, oeste. As runas também tu pode fazer isso, né? Então no próprio, vocês não estão vendo ali no toco, mas tem marcas que determinam o meu norte, sul, leste, oeste, e isso me traz, né, os saberes de, eu utilizo, né, na matriz do norte, sul, leste, oeste, as energias do sul como sendo as energias da infância, o norte, as energias do futuro, o oeste, as energias do feminino, e do leste, as energias do masculino, lembrando que isso não tem a ver com sexo, tem a ver com energia, que são as energias dos povos que me iniciaram e que são aqueles que eu posso retransmitir, né? Mas se é uma pessoa que foi iniciada num outro rito e que utiliza um outro sistema de orientação, utiliza o seu sistema de orientação, marca nesse seu círculo, o ideal é que seja sempre um círculo, tá? E se a gente tiver qualquer dúvida, o que acontece? O que eu estou fazendo aqui é um super resumo, né? De algo que, para que vocês compreendam e aprendam bem. Ele, na verdade, é uma formação de 8 encontros, de 2 horas, tá? Esses 8 encontros, metade dos encontros são gravados e metade dos encontros são online ao vivo. E aí sim vocês vão ter uma ideia bem profunda e bem prática do que é a runomancia, tá? E então eu quero encerrar esse... Ai, gente, eu não acredito que eu consegui cumprir o tempo. Gente, eu tô muito orgulhosa de mim mesma. Eu quero ler para vocês, então, um rezo de encerramento que está sendo extraído desse livro que eu amo, da Mirella Fowler. Deixa eu pegar ele aqui. Ai, gente, eu consegui fazer no tempo que eu estava pensando. Gente, que maravilha. Estou muito orgulhosa de mim. Eu vou pegar um rezo de encerramento de um ritual de tradição isso é uma outra coisa, né, que as pessoas às vezes acham que a gente fala de tradição xamânica, que é só coisa de índio, né, xamanismo, né, quem já me conhece sabe que eu sempre falo que xamanismo é coisa de quem entende que tudo tem alma, né, independente do geolocal. Mas eu vou pegar um rezo que eu quero honrar agradecer honrando quero honrar a anciã que no mito das guardiãs das 13 luas, ela é a guardiã que guarda a verdade dos conhecimentos antigos. E o resto dela diz assim: eu guardo a sabedoria,
Eu sou arquivista de todos os registros da Terra. Sou a protetora das tradições sagradas e responsável pela preservação da memória planetária. Eu me lembro que a história da Terra é preservada nas bibliotecas dos povos de pedra, de cristais, de quartzo e de madeira. O meu ensinamento é honrar a verdade em todas as coisas e aceitar que cada ser tem experiências e vivências próprias, que, nem mesmo sendo diferente das nossas, nem mesmo, e que mesmo, sendo diferentes das nossas, são verdadeiras e devem ser respeitadas. A verdade depende do ponto de vista e da escala de valor de cada um. Eu honro a verdade de qualquer raça, de qualquer crença, de qualquer cultura e de qualquer tribo, tradição ou forma de vida. E reconheço as semelhanças e os valores comuns, para interagir harmoniosamente. Sempre honro os meus valores, os meus pontos de vista, os meus, os seus, os nossos, respeitando cada espaço e limite, sem tentar impor crenças a nenhum de nós, porque todos somos um em Lakesh. Amor profundo, gratidão. E tá todos os meus contatos aí para vocês me procurarem. Odin está em festa.